a cerca de 30 quilômetros da costa de Xangai, conectado ao continente por uma ponte de mais de 32 quilômetros sobre o mar, existe um terminal portuário tão automatizado que praticamente não existe uma única pessoa caminhando entre os contêineres. Guindastes gigantescos se movem sozinhos. Veículos sem motorista transportam carga continuamente entre os navios e os pátios de armazenamento. E todo esse balé mecânico é coordenado por sistemas computadorizados capazes de operar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse lugar se chama Porto de Yangshan, parte do Porto de Xangai, oficialmente o porto de contêineres mais movimentado do mundo, responsável por movimentar mais de 47 milhões de contêineres todos os anos. Neste vídeo, vamos entender como um porto consegue operar em uma escala tão monumental. Como um container viaja desde o convés de um navio gigantesco até um caminhão pronto para seguir viagem, e como a automação transformou completamente a forma como o comércio mundial se movimenta através dos oceanos. Vamos começar entendendo a escala geral dessa operação. O porto de Xangai, como um todo, se estende por mais de 3.500 km², incluindo múltiplos complexos portuários distintos, como o Waigaoqiao, o Songou e o mais impressionante de todos, o porto de Yangshan, construído sobre um conjunto de ilhas artificiais no mar da China Oriental, especificamente projetado para receber os maiores navios porta-contêineres já construídos pela humanidade, embarcações capazes de transportar mais de 20.000 contêineres em uma única viagem. Somando todas essas instalações, o Porto de Xangai conta com mais de 43 terminais de contêineres, 191 berços de atracação e 156 guindastes portuários. Uma infraestrutura monumental construída ao longo de décadas para consolidar a posição de Xangai como o principal centro logístico marítimo do planeta. Vamos entender agora, passo a passo, o que acontece quando um navio gigantesco de contêineres se aproxima desse porto. Antes mesmo de o navio atracar, sistemas de gestão portuária já calcularam com antecedência exatamente onde cada contêiner específico será descarregado, considerando fatores como o destino final da carga, a conexão com outros modais de transporte e a otimização do espaço disponível nos pátios de armazenamento. Um verdadeiro quebra-cabeça logístico resolvido por algoritmos extremamente sofisticados antes mesmo de o navio encostar no cais. Uma vez atracado, entram em ação os pórticos de cais. Gigantescos guindastes montados sobre trilhos, capazes de erguer contêineres inteiros, pesando dezenas de toneladas, diretamente do convés e dos porões do navio. Na parte mais avançada do porto, no chamado terminal automatizado de Yangshan, considerado o maior terminal de contêineres totalmente automatizado do mundo, esses guindastes de cais operam de forma remota, controlados por operadores humanos posicionados dentro de uma torre de controle central, muitas vezes a centenas de metros de distância da própria operação física, utilizando múltiplas telas e joysticks para posicionar cada container com precisão milimétrica. Depois de erguido do navio, o container é depositado sobre um veículo guiado automaticamente, conhecido pela sigla AGV, um verdadeiro robô de transporte terrestre, sem motorista, capaz de navegar de forma completamente autônoma através de todo o terminal, seguindo um sistema de posicionamento extremamente preciso baseado em milhares de transmissores eletrônicos, embutidos diretamente no pavimento do próprio terminal. No terminal automatizado de Yangshan, mais de 125 desses veículos autônomos circulam continuamente, transportando contêineres entre o cais e as áreas de armazenamento, sem qualquer intervenção humana direta durante todo o trajeto. Ao chegar nas áreas de armazenamento, o container é recebido por outro tipo de guindaste automatizado, conhecido como guindaste de pátio sobre trilhos, responsável por empilhar os contêineres de forma extremamente organizada, muitas vezes em pilhas de 5 ou 6 unidades de altura, otimizando ao máximo o espaço disponível dentro do terminal. Esses guindastes de pátio também operam de forma completamente automática, guiados por sistemas de posicionamento a laser e câmeras de alta precisão, capazes de posicionar cada container exatamente no local determinado pelo sistema central de gerenciamento do pátio. Um dos aspectos mais fascinantes dessa operação está justamente na ausência quase completa de trabalhadores caminhando fisicamente pelo terminal. Conforme descrito por visitantes e engenheiros que já visitaram a instalação, a área operacional do terminal de Yangshan parece praticamente deserta, com a maior parte do trabalho humano concentrada dentro de uma torre de controle centralizada,
onde uma equipe relativamente pequena de operadores supervisiona simultaneamente dezenas de guindastes e centenas de veículos autônomos, através de painéis de controle remoto extremamente sofisticados. Quando um container precisa deixar o porto por via terrestre, o processo de retirada também foi completamente automatizado. Motoristas de caminhão, ao chegarem no portão de entrada do terminal, simplesmente aproximam um cartão eletrônico de identificação de um scanner automático, que imediatamente processa as informações da carga e direciona o motorista, através de painéis digitais, até o ponto exato onde um veículo autônomo já está posicionando o container correspondente, eliminando praticamente toda a necessidade de intervenção manual durante esse processo de retirada. Vale destacar que, apesar de todo esse nível de automação, ainda existe uma etapa que permanece majoritariamente manual dentro do processo: a fixação física dos chamados twist locks, pequenas travas mecânicas responsáveis por conectar fisicamente contêineres empilhados uns sobre os outros durante o transporte marítimo, garantindo que a carga permaneça firmemente presa, mesmo durante condições extremas de mar agitado. Essa etapa específica ainda depende de trabalhadores especializados, posicionados estrategicamente junto aos navios, embora a indústria já sinalize planos de automatizar completamente até esse último processo manual nos próximos anos. Toda essa infraestrutura de automação depende de uma rede de comunicação extremamente robusta, capaz de coordenar em tempo real a posição exata de cada guindaste, cada veículo autônomo e cada container dentro do terminal, utilizando tecnologias avançadas de conectividade sem fio, capazes de transmitir volumes gigantescos de dados operacionais continuamente, garantindo que todo o sistema opere de forma sincronizada, sem colisões, atrasos ou erros de posicionamento, mesmo processando milhares de movimentações simultâneas ao longo de um único dia de operação. Do ponto de vista de eficiência energética e ambiental, esse alto nível de automação também traz benefícios significativos. Operadores do terminal reportam reduções de até 10% nas emissões de carbono, resultado direto da otimização extrema de rotas e movimentações, eliminando deslocamentos desnecessários de equipamentos e reduzindo significativamente o tempo total que cada navio permanece atracado. Um fator crucial, considerando que, para armadores internacionais, cada hora adicional que o navio passa parado no porto representa custos operacionais extremamente elevados. Vale destacar também que o Porto de Xangai não opera isoladamente. Ele está profundamente integrado a uma rede complexa de conexões ferroviárias, rodoviárias e fluviais, permitindo que a carga descarregada continue sua jornada rapidamente para o interior da China, ou seja, redirecionada para outros portos menores ao longo da costa asiática, consolidando Xangai como um verdadeiro ponto nevrálgico central de todo o comércio marítimo internacional, conectando fábricas chinesas a consumidores espalhados por praticamente todos os continentes do planeta. No fim das contas, o Porto de Xangai representa um dos exemplos mais impressionantes de como a automação industrial, a robótica e a logística computacional podem se combinar para transformar completamente a velocidade e a eficiência com que o comércio global se movimenta. Uma verdadeira sinfonia mecânica silenciosa, quase sem presença humana visível, processando milhões de contêineres todos os anos, sustentando invisivelmente boa parte do fluxo de mercadorias que abastece lojas, fábricas e lares ao redor do mundo inteiro, todos os dias, sem parar.